Se encontrar, diga amém, por favor. Isso. Louvado seja Deus. Essa passagem vem contando para a gente o retorno, dos enviados de Jesus, daquela comissão dos 70, sabe? Como eles retornaram, cheios de alegria. É o que eu queria trazer para a gente nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria da Tua vontade, do Teu querer, que o Senhor possa encher os nossos corações, ó Deus, com a Tua palavra, que é a verdade que liberta, que é a verdade que nos traz vida em abundância, é a verdade que nos traz fé e ousadia, Deus. Abençoa mais uma vez, ó Deus, cada pessoa que entrou e chegou neste lugar, ó Deus, na Tua casa, na Tua presença, que saia daqui, ó Deus, diferente de como entrou, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, que é santo e poderoso, tenha liberdade de falar ao nosso meio, aos nossos corações. É o que eu te peço nessa noite. Amém e amém. Louvado seja Deus. Tema dessa noite: autoridade e poder. Diga comigo: autoridade e poder. Bacana, gente. Isso é muito bom, né? Qual é o diferencial de autoridade e poder nas nossas vidas? O que isso representa? O que a Bíblia tem registrado para cada um de nós sobre essas duas palavrinhas, mas que promovem grande transformação? Bom, a palavra autoridade, ela vem do grego exousia, muito bacana. Se você não conhece o grego, depois tu dá uma lida que vai ser bom demais. Mas diz o seguinte: primeiramente, autoridade é como um poder de escolha. Autoridade é como um poder de decisão. Isso é autoridade. Autoridade é quando você decide por algo, quando você age por algo. Autoridade também é licença ou permissão. Vamos construir os pensamentos em relação a esse significado sobre a palavra autoridade. Quando alguém é permitido para agir, quando alguém é licenciado para realizar algo, para fazer algo. Essa manhã nós tivemos aqui no nosso computador, nós perdemos a licença para usar os recursos do computador, da Microsoft. Aí quando nós perdemos a licença, a gente fica impossibilitado de fazer, não é verdade? Então olha só, Jesus veio para essa terra para nos dar autoridade e poder, para nos dar licença, para nos dar capacidade, para que possamos realizar. Você entende isso? Então presta atenção nisso. Quando temos essa licença, quando temos essa permissão, é claro, nós temos a autorização para fazer aquilo que nos foi permitido fazer, aquilo que nos foi permitido realizar. É uma transferência que acontece. Você está entendendo? Bacana. Autoridade também é a habilidade ou força com que alguém é capacitado a exercer alguma coisa. Bom, agora a gente vai ver que autoridade e poder, elas se misturam um pouco no seu significado. Poder, eu estava vendo no dicionário também na Bíblia, ele tem 3 significados que me chamou muita atenção. Poder vai falar sobre autoridade, é claro. Poder vai falar também sobre possibilidade. Entenda, poder é possibilidade. Segundo ponto, poder também é força. Nós já falamos sobre autoridade, também representa força. Poder é influência. Isso é poder.
Autoridade e poder são influências, são possibilidades, são força que Deus nos capacita. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque Jesus, ele falou sobre isso, né? No versículo 19 do capítulo 10 de Lucas. Ele disse: eis que eu dei a vocês autoridade, eu dei a vocês poder, eu dei a vocês a permissão para que vocês façam algo. Não vou entrar agora naquilo que é para ser feito, mas acredite que aquilo que você recebe de Deus é algo que Ele te concede, que Ele te capacita, que Ele te fortalece para que você realize algo. Então, coloca no seu coração o seguinte: quando você se deparar com alguma adversidade na sua vida, lembre-se, Jesus me deu autoridade e poder para enfrentar essa circunstância. Você entendeu? Da mesma forma, a gente consegue enxergar esse mesmo Deus falando para a gente que Ele não nos deu um espírito de covardia. Ou seja, diante das adversidades, você não tem que recuar. Diante das adversidades e das lutas, você tem que se lembrar, trazer à memória aquilo que te dá esperança e força. Eu tenho um Deus que transferiu para mim autoridade e poder para enfrentar essa circunstância, para sair, para vencer essas circunstâncias, independente daquilo que for, né, o que esteja acontecendo na sua vida. Na prática, poder e autoridade se revelam, como eu disse, possibilidade, força e influência. Essas três coisas que são vitais. A todo momento, nós, ou não apenas nós, mas toda a humanidade, ela é bombardeada com certas influências, com várias influências. A todo momento nós somos bombardeados. Por exemplo, uma influência que nós temos muito grande é a influência do egoísmo. É tudo a gente pensar em nós mesmos. Então você tem que pensar na sua vida, na sua casa, até mesmo promovendo algumas discussões internas. Por exemplo, o homem não pode se rebaixar com a mulher, já falei com isso algumas vezes. A mulher não tem que se submeter ao homem. Essas influências na nossa vida, o que causa certas influências na nossa vida? Você já percebeu que quando você se aproxima de certas amizades, de certas influências, às vezes a sua vida começa a ir para trás, a regredir? Você começa a ter conflitos que você não tinha antes. Você começa a passar por situações que você não passava antes. Você começa a experimentar algo ruim, diferente na sua vida. Isso por quê? Se você parar para analisar e pedir a Deus para que Ele te revele, Ele vai te mostrar que certas influências afetam a sua vida. A Bíblia nos diz que Satanás, lá em 1 Pedro diz que Satanás está ao nosso derredor buscando uma brecha, buscando uma falha. E a aula de hoje falava sobre isso, sobre resistir às tentações. Resistir às tentações daquele que não quer o seu bem. Pelo contrário, aquele que quer o seu mal. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Essa é a missão do adversário das nossas almas, como diz a palavra de Deus. Mas por que eu estou falando especificamente nessa parte espiritual? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades que se levantam na nossa vida. Às vezes a gente olha assim a pessoa na nossa frente, mas não consegue enxergar aquilo que está por trás. Às vezes nós enxergamos situações na nossa vida que nós enxergamos a pessoa, nós ficamos com raiva do vizinho, nós ficamos com raiva do policial que multou, porque você estava errado, mas tudo bem, policial que multou, a gente fica com raiva do cara que fez uma barbeiragem, a gente fica com raiva de muita gente, mas a gente às vezes não percebe que por trás daquela pessoa existe algo. Primeiro, para roubar a sua paz. Segundo, para te desviar do foco. Pessoas que se levantam muitas das vezes para nos tirar, nos desestabilizar. Queridos, como isso acontece? Uma coisa que desestabiliza toda a casa: crise financeira. Primeira, né? Segunda coisa que desestabiliza uma família: doença. Nossa, isso aí abala também. Já passamos por essas duas já. Terceira coisa que afeta também a nossa vida é quando a gente perde um ente querido, alguém dos nossos, né, da nossa proximidade.
São circunstâncias da vida? É claro que são, fazem parte. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que você não deve, preste atenção nisso, você não deve deixar de fazer algo que Deus colocou na sua vida porque as circunstâncias mudaram. Porque tempestade se levantou na sua vida, porque lutas se levantaram na sua vida. Você não deve parar por causa disso, mas você deve lembrar que há poder e autoridade nesse Deus que você serve. Amém? Você acredita nisso? Vamos caminhar então. Então, como eu falei, poder é possibilidade, poder é força, poder é influência. Primeiro Deus mostra um caminho de possibilidade e depois Ele te fortalece para que você possa influenciar. Essas três palavras caminham em conjuntos, elas caminham, né, nessa mesma direção. Eu anotei e fiz questão de trazer para a gente como Pedro, o apóstolo Pedro, usou da autoridade e poder para fazer diferença na vida de uma pessoa. Atos capítulo 3, versículos 6 e 7. O apóstolo Pedro estava andando, né, para entrar na sinagoga, de repente uma pessoa falou assim para ele: você pode me ajudar? Aí ele, claro, posso sim. Tem umas moedinhas aí para me dar? Você lembra disso? A gente conversou até sobre isso. Mas eu já tinha anotado antes da gente ter conversado, tá? Então assim, vocês é que pegaram essa parte. Aí tá lá, né, o cara pediu ajuda: você pode me ajudar? Você tem uma moedinha aí para me ajudar? Aí Pedro respondeu para ele o seguinte: eu não possuo nem ouro e nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Era o que ele queria? Era o que ele pediu? Ele pediu para ser curado? Ele pediu para levantar? Não. O que ele queria, o que ele enxergava naquele momento, o que aquela pessoa enxergava naquele momento, era uma ajuda financeira, talvez para passar aquele dia, talvez para segurar aquela semana. Mas na visão do apóstolo Pedro, abriu-se uma oportunidade, uma possibilidade, não de sustentar aquela pessoa naquele momento, naquela ajuda, naquilo que ela estava pedindo, mas para fazer algo diferente na vida dela. Versículo 7, né, o versículo 6, ele falando, né, em nome de Jesus, ele suplicando a Deus e falando: levante-se e ande com autoridade e poder. No versículo 7, é outra parte interessante, porque ele falou o seguinte, levante-se e ande. Ele declarou, né? Levante-se e ande. Mas no versículo 7 ele vem dizendo o seguinte, e pegando na mão direita do homem, o que ele fez, irmãos? Olha ali para mim. Ele de certa forma ajudou. De certa forma, ele até ajudou a pessoa. Só que não naquilo que ela estava esperando, da forma que ela estava esperando. Mas ele pegou pelos braços e falou assim: levante-se e anda, vai agora, vamos. Às vezes nós precisamos agir, porque nós temos permissão para agir. Nós temos permissão de Deus para realizar algo. Então, se alguém está te pedindo alguma coisa, pede a Deus direção e fala assim: Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar as possibilidades de ajudar essa pessoa. Abre o meu entendimento, mas não somente isso, porque Deus vai abrir o seu entendimento, mas Deus vai te dar forças para que você possa fazer isso, para que você possa realizar. E aí o apóstolo Pedro foi e pegou o homem, levantou ele e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. No versículo 8 vai dizer que, dando um salto, ele ficou de pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Olha que bênção, gente. Como as coisas partem de Deus e retornam para Deus. Esse homem, né, através do apóstolo Pedro como instrumento, foi lá, profetizou na vida daquela pessoa, né, declarou uma palavra de libertação, de cura para a vida dela, deu aquele sacode nela, ela levantou, glória a Deus por isso, e ela já saiu reconhecendo que algo que tinha acontecido na vida dela tinha sido de Deus, da parte de Deus, e saiu louvando e adorando ao Senhor. Então, Pedro usou do poder da possibilidade, da alternativa, para influenciar uma ação na vida dessa pessoa. Então lembre-se disso. Você está pedindo a Deus, você pede a Deus autoridade e poder, peça, mas tendo no seu coração
que autoridade e poder são coisas que Deus vai te conceder para que você influencie a vida de alguém. Deus, me dá poder e autoridade para que eu possa falar com o meu vizinho. Dá-me poder e autoridade para que eu possa falar com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Peça ao Senhor, não apenas viva naquele botão automático, né? Não, peça ao Senhor, Deus, me dá razão, me dá assim, sabedoria, para que eu possa agir não pelos meus impulsos ou emoções, mas que eu possa agir com os meus pés firmados na Tua palavra. Salmos vai declarar para a gente que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, amém? Você lembra disso? Então, que a palavra de Deus ilumine o seu caminho, que a palavra de Deus ilumine a sua vida, a sua mente e o seu coração, te dando forças, te dando poder e autoridade para que você possa enfrentar as situações. Beleza. Jesus nos concede, a partir do momento que nós nos convertemos, Jesus nos concede poder e autoridade. A partir do momento que nós convergimos de quem nós éramos para sermos uma nova criatura em Jesus, Ele nos concede poder e autoridade. Louvado seja Deus por isso. Agora a gente precisa entender o seguinte, que sem Jesus nada podemos realizar. João capítulo 15, versículo 5 vai dizer assim, Jesus dizendo: eu sou a videira e vocês são os meus ramos. Ou seja, o que eu sou, vocês são continuidade daquilo que eu sou. Quem fica em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, quando você for entrar em qualquer situação na sua vida, lembre-se disso. Eu preciso que Jesus esteja nesta situação. Pode ser um problema judicial? Pode. Deus, dá sentença para a minha causa. Julga, Senhor, a minha causa. Senhor, o Senhor sabe a necessidade que eu tenho em relação à minha vida profissional. Então, me sustenta, Senhor, nessa porta de emprego que o Senhor abriu. Ou abre, Senhor, novas possibilidades na minha vida. Jesus, Ele tem poder e autoridade para agir na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na restauração de relacionamentos. Jesus tem poder e autoridade para agir em qualquer área que você pensar ou imaginar. Jesus tem poder e autoridade para agir. Não existe uma situação sequer que Ele não possa resolver ou que Ele não possa mudar. Tudo é possível, basta você crer. Tudo é possível, basta você acreditar. A palavra de Deus ela vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Se você não acreditar de fato, você não consegue ir muito longe. Você para pelo meio do caminho. Você se rende às circunstâncias. Mas a gente precisa entender, né, que chegando no final dos tempos, nós também vamos ver muitos sinais e prodígios. Nós vamos ver também muito poder e autoridade acontecendo. Por exemplo, antes de tudo, lá em Lucas capítulo 4, versículo 5, Satanás se aproximou de Jesus, naquele período da tentação de Jesus. Satanás se aproximou de Jesus, né, e levou ele para um lugar mais alto. Está lá no versículo 5 do capítulo 4 de Lucas, isso aí. Então o diabo levou para um lugar mais alto. E num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu fico imaginando aquela velocidade da luz, né? Mostrando tudo o que estava acontecendo. Aí no versículo 6 ele vai dizer assim para Jesus: eu lhe darei todo este poder. Eu lhe darei todo este poder. E o que está escrito ali? E a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Continuando a leitura. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Tentador, né? Fala sério. Quantas pessoas hoje em dia, né, acabam cedendo à tentação da fama. Pessoas que eu até acompanhei algumas trajetórias profissionais de que eram cantores, né, dentro da igreja. Começam, geralmente os cantores, vamos botar os cantores, que é mais fácil da gente ter esse entendimento. Começam dentro da igreja. Eu participava do coral que vai ter terça-feira.
Eu participava do coral, mas aí eu tinha um dom, eu tinha uma habilidade, e eu empreguei essa habilidade, e hoje eu tenho uma carreira, né, artística muito grande. Estou nem falando do mundo gospel não, gente, estou falando mais do outro mundo, né, mais da cultura popular. E aí eu empreguei isso, poxa, e hoje eu estou famoso, hoje eu estou... Uau! Quantas pessoas acabam dando espaço, né, e cedendo à tentação por causa da fama? Jesus não é diferente. Para Jesus não foi diferente. Ele teve essa tentação também, né? Satanás também tentou lá, vamos lá, o que você acha? Ó, tudo isso, todo esse reino, toda essa glória, toda essa autoridade e poder eu posso te conceder agora, se você me adorar, se você se prostrar diante de mim. Quantas pessoas vendem a sua primogenitura, não é verdade? Por causa das coisas que são dessa terra, passageira. Quantas pessoas fazem isso? Aí Jesus vem dizendo para ele, né? Versículo 8. Está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus recusou a oferta que Satanás tinha para ele. Olha que loucura. Quantas pessoas hoje em dia cometem o erro de aceitar, de abraçar e trazer riquezas para a sua vida. Deus pode te dar isso também, se for da vontade dEle. Ele pode conceder a cada um de nós. Depende muito do que está nos nossos corações. Mas eu preciso que você entenda que, através de Jesus, nós temos que entender que a vitória para a nossa vida, para causas que nós colocamos diante de Deus, está na obediência a Deus. Amém? Está na submissão à vontade de Deus. Jesus tinha esse entendimento e Ele traz isso para a gente, que a gente só deve adorar a Deus, que a gente só deve ter no coração aquilo que vem de Deus, pensar nas coisas do alto. Se o seu coração for bom, e eu não estou falando de uma bondade humana, eu estou falando mesmo da bondade de Deus no seu coração, você consegue tirar todas as coisas boas do seu coração, você consegue tirar. Mas se o seu coração for mau, toda a riqueza que você tem não é revertida em bondade. Pelo contrário. Então, coloca no seu coração isso, que toda vitória é constituída a partir da obediência a Deus. Transferência de autoridade. É possível? Sim, é possível. Você pode transferir uma autoridade. Você pode passar, delegar, é o que a gente costuma ouvir, é uma palavra delegar. Por exemplo, na igreja, né, na instrução que nós temos hoje na nossa igreja aqui, Vasconcelos. Pastor Ailton, 30 anos aí de evangelho aqui nessa igreja. Mais acho que uns 7 anos, algo assim. Acho que no total dá 37 anos de vida aí numa nova criatura, numa nova vida. 37 anos no total. Como é que veio essa autoridade? Como é que veio esse poder? Será que ele acordou um dia e despertou e falou assim, poxa, agora eu estou cheio de poder e autoridade? Não, isso foi transferido. Existem homens que transferiram essa autoridade para a vida dele, dando poder, habilitando, permitindo. Assim também acontece na passagem como cada um temos. Por exemplo, quando nós ordenamos diáconos, nós transferimos autoridade e poder não somente na igreja, não é somente, porque agora o cara é fulano, é diácono ou é diaconisa. Não. Mas também no mundo espiritual, no reino espiritual também acontece autoridade e poder. Assim como acontece na terra, assim como nós temos autoridades, né, pessoas com autoridade, nós temos também no mundo, né, nas regiões celestiais, como diz, autoridades que enfrentam circunstâncias que lhes são permitidas, questões que lhes são passadas. Então, existe essa transferência de autoridade. Então, olha só, se você foi e recebeu de Deus autoridade e poder na sua vida, não deixe isso parar em você, não. Transfira essa autoridade, parte dessa autoridade. Você não vai tirar de você e entregar para outra pessoa, mas você vai tirar, vai transferir aquilo que está em você também para outra pessoa. Eu usei uma ilustração há um tempo atrás que eu achei impressionante. Eu acho que é naquele filme Deus Não Está Morto, 1 ou 2, não lembro agora qual dos dois, que a partir de, eles estavam numa vigília, né?
As pessoas, e elas tinham uma vela, isso deve ser da cultura lá de fora. E eles estavam com uma vela e tal, aí tinha uma pessoa que estava com a vela e ela foi passando para outra. Aí aquela vela encostada na outra pegou fogo, aí encostada na outra pegou fogo, pá, pá. Em frações de, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, todos já estavam com a sua vela ali, com aquela chama acesa. Assim é a transferência de autoridade e poder nas nossas vidas. Aquela transferência, sabe, aquela pessoa que transferiu aquela chama, ela não se apaga. A chama continua nela. Ela transfere para outra pessoa, ela vai transferindo e vai se multiplicando aquela chama. Queridos, é isso que esse mundo precisa. Ele precisa dessa chama, dessa presença do Espírito Santo multiplicada na vida dessas pessoas. Você acredita nisso? Talvez ela comece a partir de algo tão pequeno, tão singular, como eu e você. Tão simples. Tem um ditado que diz que uma andorinha não faz verão, né? De fato, não faz. Mas um crente faz toda a diferença na vida das pessoas, porque ele tem autoridade e poder. Ele tem possibilidades em Cristo para influenciar a vida das pessoas. Você acredita nisso? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Uau! Nossa! Bom demais! Caramba, bom demais! Olha como é que esse Deus é bom, gente. Sabe por que os dias ficam sendo maus? Porque muitas das vezes essa chama, que é a presença do Espírito Santo, se apaga em alguns corações, em alguns lares. Mas não é porque a chama é fraca, ou porque o gás não vem da indústria tal ou isso. Não. É porque a pessoa se perde na caminhada. A gente estudou isso pela manhã, que o cair é do homem, gente. O cair é do homem. Mas o levantar é de Deus. É Deus quem concede isso, amém? É Deus quem concede isso. Sabe, o homem cai e Deus tem toda a alegria para lá, levantar, desde que tenha um coração quebrantado, ele vai lá e levanta, vamos lá, vamos embora, continua a jornada, segue. Deus conhece as nossas limitações, e é por isso que Ele nos dá essa autoridade e poder, porque Ele sabe que nós precisamos dEle para realizar todas as coisas, porque sem Ele, a gente não consegue fazer nada, sabe, sem Ele a gente não consegue nem mesmo caminhar. E a igreja tem essa autoridade e poder. Efésios capítulo 1, versículo 21. Você pode entender, irmãos, eu vou até explicar para vocês a minha forma de transmitir uma mensagem. Eu acho bacana, né? Tu vê, nós lemos uma passagem inicial, mas para tudo isso que eu tenho falado, né, sobre autoridade e poder, você encontra em outras passagens, outros homens, né, reforçando o conhecimento de autoridade e poder, ou até mesmo mostrando em exemplos práticos sobre autoridade e poder. Então eu não quero que você se canse, mas eu quero que você enxergue que toda a palavra de Deus, ela te concede autoridade e poder. Toda a palavra de Deus é uma transferência de autoridade e poder. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você tem a sua vida transformada, porque você vai enxergar que Deus, com toda a sua glória e força, Ele concede ao homem autoridade e poder, para vencer as circunstâncias. Sabe, Ele não concede e abandona, daqui a 3 meses eu venho e a gente conversa, como muitos médicos fazem. Já viu isso? Como muitos médicos fazem, olha só, daqui a 3 meses você volta. Eu não sei se eu comentei agora à noite, né? Na verdade eu acho que eu não comentei. Minha mãe estava aí se recuperando dessa virose e tal, 10 dias de antibiótico, mas infelizmente ela recaiu, voltou a tossir, aquela coisa toda. E aí ela foi ao médico mais cedo, né? Estava no médico, acho que por volta de 11 horas, ela já estava lá buscando atendimento novamente. Aí o que foi interessante, que o outro médico, né, ele fez, como é que fala? Examinou, né? Examinou. O médico examinou, falou, não, deixa eu ver os seus pulmões, como é que eles estão, bate uma radiografia lá para a gente examinar. Aí bateu a radiografia e através do exame ele viu, olha, a senhora ainda está, né, com esse resfriado muito forte, está gerando aí uma pneumonia, então eu vou passar um remédio aqui para a senhora, tá?
senhora toma, terça-feira a gente se vê, né? Terça-feira a gente se vê, e aí se a senhora não estiver bem, volta aqui na terça-feira. O que eu quero dizer com isso? Deus não é assim. Você está com lutas, passando por lutas e provações, Deus vai te examinar, Deus vai identificar os problemas, Ele vai te apresentar a solução para esses problemas, mas Ele vai te acompanhar diariamente. Deus, Ele consegue nos enxergar, gente, numa multidão de pessoas, Ele consegue enxergar e ouvir você perfeitamente. Às vezes, se duas pessoas estiverem conversando, eu já fico até com dificuldade de ouvir. Mas Deus não, Deus te conhece muito, muito bem. Então, quando você tem algo a apresentar a Deus, Ele vai te acompanhar. Deus é o melhor coach que você precisa. Fala sério, Ele é o melhor coach. A gente fica buscando coach, né? Cara, Deus é o melhor coach que você precisa. Os melhores conselhos e sabedorias Deus pode te dar. É só você abrir o seu coração e falar assim: Deus, me dá aí uma porção dos seus. Não precisa nem ser dobrada, não. Eu não quero nem muito, eu posso não aguentar. Mas eu queria só uma porção de sabedoria para que eu possa viver a minha vida na sua presença. É só isso que eu quero, Jesus. Só isso que eu quero. Não quero ouro, não quero prata, não quero riqueza, não quero fama, mas eu quero o Senhor na minha vida, na minha presença. Isso é tudo que eu preciso. Quantas orações hoje em dia são feitas assim? Quantas orações são pedidas assim? Pelo contrário. Muitas das vezes as orações são: poxa Deus, eu quero mais recursos. Mas meu irmão, você antes ganhava 1.000, agora você já ganha 5. Mas Deus, está difícil. Comprei um carro novo, comprei uma casa nova, comprei uma lancha. Poxa, o Senhor me abençoou tanto, agora eu estou precisando de um pouquinho mais. Aí vai 10, vai 20, vai 30, vai 100 mil e tu ainda vai estar endividado. Uma vez eu identifiquei uma pessoa fazendo uma proposta de cartão, na época, muitos anos atrás. E aí a pessoa, ela tinha um salário bacana. Gente, papo de 20 mil. Pensa em 20 mil aí, sei lá. Eu tinha 18 anos. Faz as contas aí, quanto que isso dá? Nem faço ideia. 2004. O que são 20 mil em 2004, irmãos? Caramba, uma loucura. A gente querendo defender aí 10, 5, 2, 1. É uma luta. E aquela pessoa tinha um nome negativado. Acho que se ela estivesse na nossa frente, né, a gente com os outros colegas de trabalho, a gente dava uns tapas nela. Como é que tu faz isso? Rapaz, na época eu ganhava acho que R$389. Era uma vida sofrida, né? R$389, eu falei assim: meu Deus, eu com nome limpo, com R$389, e o cara com 20 mil, com nome sujo. A vontade de tacar um sapato nele. Eu falei: Jesus, que loucura. A má administração, gente, isso não é nem o devorador. Às vezes não é nem o devorador que toma conta da vida da pessoa, não, é a má administração. Não precisa nem do devorador para destruir as finanças, ela mesma já faz isso. A Bíblia fala da mulher, né? A mulher sábia edifica. Eu não quero, vou só usar esse exemplo da mulher, da sabedoria, da edificação. Nada condenando as mulheres, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola, a insensata, ela destrói a própria casa com as suas mãos. Assim eu vejo a história desse cara. Jesus, o cara com a má administração na sua vida, ele consegue destruir a sua vida financeira. É uma luta, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos lá. Transferência de autoridade. Então, como eu estava dizendo, eu sempre trago um contexto bíblico a respeito daquilo que eu estou falando. Como eu falei de transferência, de discipulado, então de você transferir essa autoridade, você mesmo como membro da igreja, como participante do corpo de Cristo, tem poder e autoridade para transferir para outras pessoas essa glória que resplandece na sua vida. Amém, irmãos? Oh, glória, que bom que você ainda não dormiu. Mas assim também em Efésios capítulo 1, 21, está lá, ó. Acima de todo principado e potestade. Assim é Jesus, irmãos. Jesus está acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Continuando, ele vai falar, vai lá. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu
à igreja. Esse poder e autoridade Ele deu a esse povo lindo que se chama pelo seu nome. Somos nós, irmãos. Olha só, quando eu falei lindo, eu estava te contextualizando, irmão. Olha que bênção, que glória, hein? Caramba. Então, Deus nos concede, Jesus concede à sua igreja poder e autoridade. Para quê, irmãos? Para resistir, para enfrentar, para vencer todas as coisas. Voltando à leitura, ou como diz, né? Voltando ao texto áureo que nós iniciamos o nosso encontro, Lucas capítulo 10, versículo 17. Voltavam, sabe, aquelas pessoas que foram comissionadas por Jesus. Voltavam aquelas pessoas alegres, felizes, contentes, com o quê? Com o resultado que elas enxergaram, com o resultado que elas viram, sabe? Com a glória de Deus se manifestando, sabe, na vida de pessoas. E aí eles apresentaram o relatório para Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Olha que façanha, nunca vimos isso, nunca experimentamos tal autoridade e poder. Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Gente, essa parte me chamou muita atenção. Eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Às vezes a gente tem um entendimento, sabe, um pouco diferente, que Jesus e Satanás guerreando e tal. Quem expulsou Satanás do céu foi o arcanjo Miguel e aquela tropa de anjos. Jesus só viu, só contemplou. Jesus não entrou em batalha porque Satanás não tem força para entrar em batalha com Jesus. Você entende isso? Assim como Deus também não tem que entrar em batalha. Deus não entra em batalha. Quem entra em batalha são os anjos, os arcanjos. Miguel, que é o cara, ele, digamos assim, é o general. Foi ele quem lutou com o dragão, foi ele que baniu dos céus. E Jesus viu Satanás sendo expulso. Essa mesma autoridade e poder tem nas nossas vidas. Ao ponto de Jesus, quando estava com aquela legião, lembra aquela legião de demônios que estava no endemoniado de Gadareno? Ou Gerazeno, dependendo da versão que você lê a Bíblia. Jesus sozinho olhou aquele cara ali e aí o cara começou a se manifestar, aqueles espíritos que estavam dentro dele. Eu acho que a única passagem em que Jesus entrevista, né? Entrevista, acho que foi essa. Quem é você? De onde você vem? Quantos vocês são? E ele vem falando: somos uma legião. Lembra disso? Jesus sozinho repreendeu e eles foram para os porcos, aquela manada de porcos. Então, irmãos, uma luta, presta atenção nisso, ó, que é poderoso para a sua vida. Uma luta aonde Jesus está à frente, a vitória é certa. Amém? A vitória é certa. Porque Jesus não fracassou quando enfrentou uma legião de demônios. Jesus não fracassou quando tinha um enfermo na sua frente. Pelo contrário, ele curava, ele libertava de qualquer mal. Jesus não vai fracassar agora na sua luta. Não vai fracassar. Então acredite, creia nesse Deus que tem todo o poder e autoridade na sua vida. No versículo 20, para a gente encerrar, deixa eu pegar uma outra anotação que eu fiz aqui. No versículo 20, lê comigo aí, irmãos, o que diz? No entanto, para, isso, está ótimo. Eles estavam alegres por causa de quê, irmãos? Porque os espíritos se submetiam a eles. Aí Jesus falou o quê? Se alegra por isso não, cara. É legal ver esse resultado?
Mas a razão principal para você se alegrar é porque você tem o seu nome escrito nos céus. Sabe? Libertar o cativo é parte do processo, é parte da caminhada. Orar por portas abertas e se abrirem as portas, legal, é parte do processo da caminhada. Mas a maior alegria que você tem que ter no teu coração é porque o teu nome está escrito no livro da vida, irmãos. É por isso. E isso é inegociável. Nada compra o seu nome nos céus. Nada compra, irmão, a sua eternidade nos céus. Pelo amor de Deus, não venda a sua primogenitura. Vende não. Não vende por nada nessa terra, não. Não vende por circunstâncias, não vende por problemas, não venda por riquezas, não. Essa autoridade e poder que Jesus te concede, eu não vou falar hoje não, porque você já é crente há muito tempo, mas eu quero resgatar essa autoridade, essa coragem no teu coração. Essa autoridade e poder que Jesus te concede, ela pode ser aplicada na vida de todas as pessoas. Eu fiz uma anotação final aqui. Olha como é que Jesus ele é bom. A autoridade que Jesus nos concedeu, que está em nós, é aquela que curou um amigo. Essa autoridade e poder é aquela que curou um amigo de um centurião romano. Mas era um amigo. Essa autoridade e poder é aquela que curou uma filha, a filha de Jairo. Essa autoridade e poder é aquela que curou a mulher de alguém, a mulher do fluxo de sangue, a mãe de alguém, sabe? Essa autoridade que Jesus concede à sua igreja é aquela que traz de volta a vista de pessoas com a mesma condição do cego Bartimeu. Talvez aí um mendigo que caminhe pelas estradas, pelos cantos. Essa mesma autoridade e poder é aquela que cura os leprosos que ninguém quer mais. Então, essa autoridade e poder que Jesus nos concede é para um amigo, é para um filho, para uma filha, para um marido, para uma esposa, para uma mãe, para um pai, para um primo. Mas essa mesma autoridade e poder são para pessoas também que estão sem ninguém nessa vida para interceder por elas. Hoje, na nossa sociedade, né, no nosso tempo, não são mais leprosos, mas talvez sejam, os dependentes químicos. Eu ia usar o cracudo, mas aí vai ficar feio, né? Vamos pelo dependente químico. Aquelas pessoas, sabe, que andam pelas ruas assim, que não tem valor nenhum para ninguém, mas o poder e a autoridade que Jesus nos concede, irmãos, resgata o valor dessas pessoas. Não valor econômico e financeiro, não, mas o valor de reconhecer que Jesus é tudo o que ela precisa, e não as drogas que consomem a vida dela. Eu digo isso porque o Evangelho, entenda isso, o Evangelho não é para os ricos, o Evangelho não é para os pobres, o Evangelho não é para os doentes, o Evangelho não é para os sãos, o Evangelho, Cristo Jesus, é para toda a humanidade, para todas as pessoas. Todas as pessoas que acreditarem, esse poder e autoridade será revelado. Você entende isso? Eu digo isso porque muitas das vezes a gente vê exemplos errados de pessoas segmentando, pregando só para quem tem recurso, só para quem tem valor,
pregando só para quem tem possibilidade de devolver algo, sabe? Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a sua palavra seja pregada a todas as pessoas, independente do credo, da religião, independente de como ela foi formada, não importa. Não importa como ela começou, mas como será o final dela. E se Jesus estiver na vida dela, o final dela será na presença de Deus. Amém? Então, não desvalorize, não negligencie, não jogue fora esse poder e autoridade que Jesus te concedeu. Pelo contrário, saia mesmo a colocar em prática a sua fé. Peça ao Senhor: Deus, me ajuda, dá-me forças, sabe? Dá-me forças para enfrentar os desafios no meu local de trabalho. Dá-me força, Jesus, para enfrentar os meus desafios dentro da minha casa. Dá-me autoridade, dá-me poder, ó Deus, para enfrentar em todo lugar que o Teu Espírito me levar, Senhor. Me ajuda. Que eles possam ver a Sua glória na minha vida, não eu. Que sou eu? Na fila do pão. Acho que tem uma expressão dessa, né? Eu conheci uma pessoa que falava muito isso, não sei de onde saiu, tem que até ver a origem disso. Mas ela falava muito isso: quem sou eu na fila do pão? Graças a Deus a padaria que eu frequento nem tem fila. Eu chego lá e já pego logo direto. Pão quentinho, abençoado. Feche os seus olhos e que Deus fale mais ao seu coração para que você possa lembrar desse Deus que tem poder e autoridade e Ele que te concedeu. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, graças nós te damos, ó Deus, pela Tua palavra que nos dá vida, que nos dá coragem, que nos dá força. Esse poder e autoridade, Deus, que o Senhor concedeu a todos aqueles que acreditam no Senhor, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Deus, essa autoridade seja usada para quebrar cadeias, ó Deus, para libertar, ó Deus, os cativos, para restaurar a vista aos cegos, para transformar, ó Deus, a todas as pessoas. Pai, em nome de Jesus, transforma, Senhor, o coração da Tua igreja. Dá, ó Deus, aquela injeção de coragem, de ânimo, de ousadia, de fé, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. Para que possamos ser essa diferença no mundo, Senhor. Para que possamos falar do Teu amor, da Tua graça e da Tua infinita misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nesse processo, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Enche, Deus, os nossos corações com a Tua unção, ó Deus, para que possamos pisar com autoridade, com poder, ó Deus, em tudo aquilo que se levanta contra nós, ó Deus. Não queremos, ó Deus, atacar a pessoas, não queremos atacar animais, ó Deus, mas através da oração, ó Deus, através deste poder dentro de nós, ó Deus, nós vamos sim lutar, ó Deus, enfrentar e vencer, ó Deus, as batalhas na nossa vida, sejam aonde se manifestem, Deus, que o Senhor esteja capacitando a cada um agora aqui nessa noite, em nome de Jesus. Transfere, Senhor, mais poder e mais autoridade, desperta-nos, ó Deus, para que possamos usar na nossa vida, na nossa caminhada, essa autoridade, Senhor, em nome de Jesus, que se multiplique no nosso meio, Deus, a Tua unção, a Tua graça, é o que eu te peço nessa noite e te agradeço. Amém e amém. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Amém. Bom demais, bom demais. É muito bom estar aqui com você. Davi, por gentileza, faz essa oração aqui, vamos nos despedir. Como de costume, vamos orar por esses pedidos, orar pelo nosso retorno para a nossa casa e por essa semana. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar de pé? Levante suas mãos. Amém. Saúde a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Pai celestial, louvado e adorado seja o Teu santo nome. Aleluia. Te agradecemos, meu Senhor amado, porque antes do primeiro chegar aqui nesse tempo consagrado à Tua adoração, ó Pai, Senhor, o Senhor já estava. O Senhor já estava tudo preparado, ó Deus, para esta noite, para nos alimentarmos, ó Deus, das coisas espirituais que vêm do Teu trono, do Teu reino.
Pai Celestial, sabemos que aqui não é o paraíso, meu Deus. Ó Pai, nós podemos viver o teu reino aqui neste lugar. Senhor, a tua palavra diz que tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Portanto, em nome de Jesus, Senhor, que aqui, onde está relacionado esses papéis, que o Senhor possa, meu Deus, manifestar a tua graça, a tua glória, o teu poder, as tuas misericórdias, Senhor, operando, realizando milagre, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus, na vida dessas pessoas que estão e nas famílias, ó Pai amado, fez esse pedido. Senhor, nós só temos a te agradecer nessa noite, ó Pai, que nós possamos chegar em casa na mesma paz que nós saímos, protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.